Eu sei que ele vive, que por certo se levantará em meu favor. Eu sei que ele vive, sua destra me sustentará até o fim. Seu amor me guiará, ele é fiel e verdadeiro, sua graça é sobre mim, ele é fiel a mim, ele cuida bem de mim e me diz: filho, não temas, confia em mim, confia em mim. Filho, não te deixarei, estou contigo e sempre serei. Sou teu Deus, sou teu Senhor, teu amigo e teu Salvador. Sempre cuido de você, sou teu Pai, descansa em mim. Glória! Em tuas mãos. Espera um pouquinho, Graça, já te vi. Eu sei que ele vive, que por certo se levantará em meu favor. Eu sei que ele vive, sua destra me sustentará até o fim. Seu amor me guiará, ele é fiel e verdadeiro, sua graça é sobre mim, ele é fiel a mim, ele cuida bem de mim e me diz: filho, não temas, confia em mim. Filho meu, confia em mim. Oh, oh, eu sei que ele vive e por graça me sustentará até o fim. Seu amor me guiará, ele é fiel e verdadeiro, sua graça sobre mim, ele é fiel a mim, ele cuida bem de mim e me diz: filho, não temas, confia em mim. Filho meu, eu sou teu pai, nunca te deixarei. Não temas, filho meu, descansa em mim, filho, confia em mim. Oi, gente, graça e paz, que bom poder estar aqui. Glória a Deus. Nesse dia aqui que tá nublado, aquela chuvinha fininha, né? Mas pra glória do Senhor, é bom que refresca um pouquinho, tava muito calor, né? Nós agradecemos aí a presença de vocês que já estão aqui, minha amada Alessandra Almeida, Miriam Proeza, minha pastora linda, que bom. Leidiane, minha filha linda, Bianca Alves, que bom. Gente, envia a setinha do bem, chama mais gente aí, vai. Boa tarde, saudade de te ouvir. Que bom, Bianca. Chama mais gente, chama a família, chama os parentes, chama os vizinhos. Aproveita aí, pega essa setinha. No meu celular tem uma, assim, tipo uma pessoa desenhada e uma setinha. Toca ali, aí vem uma listagem de pessoas, aí você vai convidando. Enquanto estava cantando aí o hino da minha irmã, eu estava chamando mais gente. A minha querida Graça Lopes já está aí. E com certeza vai ser uma tarde, uma live abençoada. Nós vamos falar hoje sobre o medo.
Como que é isso? Viver dominado pelo medo? Não, não temos que ter medo, não. O verdadeiro amor lança fora todo medo, né? E qual o verdadeiro amor que nós temos? É o amor de Jesus. E o medo traz alguns sintomas ruins, ansiedade, depressão. E a gente fica com medo de tudo. E nessa tarde, a minha querida pastora amada, Graça Lopes, ela vai falar sobre esse assunto. Se você sabe de alguém que tá aí depressivo, tá em casa, tem medo de tudo, síndrome do pânico, convida aí, envia a setinha, chama aí. E com certeza vai ser bênção para a sua vida e para a vida de quem está aí, tá bom? Eu já mandei um monte de convite aqui, um monte de setinha e vai ser bênção. Eu vou convidar a minha amiga para ela estar comigo já, para não perder tempo, já adicionei. Vou aceitar, minha mana. Está adicionada. Só aceitar aí o convite. Opa! Olha ela aí! Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É muito bom, é muito bom. Eu me sinto muito honrada, sabe? Quando eu tenho o prazer de te ouvir e te receber. Já tem um tempinho que a gente não se encontra, né? Mas assim, está aqui dentro do meu coração. Nunca vou te esquecer. Até eu falei de você na live passada. Eu fiz uma live diretamente da Alemanha, com a missionária lá da Alemanha, e eu falei para ela, uma vez eu fiz uma live com uma amiga, uma mulher de Deus, Graça Lopes, e foi assim no auge, né? Eu estava naquele auge mesmo, saindo mesmo do problema terrível, né, das perdas que eu vivi, e Deus te usou para mim e falou que Deus estava trocando, não sei se você vai lembrar, trocando a minha voz de lamento por voz profética. Eu tomei posse e de lá para cá eu tenho feito aquilo que o Senhor tem mandado, né? Nós temos ido a vários lugares, o Senhor tem nos enviado, e onde quer que o Senhor nos chama, nós estamos indo para a glória do Senhor. Domingo eu vou estar numa igreja em Brasília, na rua Pequiri. Se você mora aí próximo, vai lá. Nós vamos falar sobre 2 Crônicas 7:14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então, aí tem o então de Deus, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Ô, glória! Vai ser bênção. Se você mora aí próximo, vai lá, né? Porque nós vamos participar de um culto lá, meu cunhado é evangelista lá e arrumou essa agenda para mim. E o Senhor tem nos abençoado. Tem preparado pessoas para nos chamar, para nos levar nas igrejas. Até eu fui numa igreja na semana passada e o pessoal falou, quem é? Eu falei, não sei. Eu conheço só do Facebook, a pessoa me chamou, falou, você vai à igreja pequena, igreja grande? Eu falei, gente, eu vou aonde Deus mandar. Comigo tem esse negócio não. Isso. E para a glória do Senhor, nós estamos aqui. Estou aqui com Simone Campos. Simone, eu te amo. No outro dia, eu dei um beijo no Rômulo, encontrei com ele. Um beijo, Simone. Deus te abençoe. Segunda-feira vai estar aqui Márcia Riqueza. Márcia vai estar aqui com o violão dela. Não sei cadê ela. Ela para estar aqui assistindo. Eu vou chamar ela aqui rapidinho, estou conversando com Graça. Gente, estou dando um tempinho para vocês ir chamando pessoas aí. Eu vou passar a palavra para a minha amiga, Graça. Eu sei que ela vai entregar tudo que o Espírito Santo tem colocado no seu coração. Fica à vontade, minha amiga. Deus abençoe. Essa live é tua. Amém. A paz do Senhor. Tá dando para ouvir direitinho? Tá, tranquilo. Tá ótimo. É porque eu botei o ventilador, porque tá quente. Eu liguei o ar, mas ainda tive que ligar o ventilador, né? Tá realmente quente, muito quente. A paz do Senhor, minhas irmãs. Alessandra Almeida, gente, Alessandra. A gente tem uma história de amor no Covid. Eu e a Alessandra. Né? A gente não se conhece, eu pelo menos não lembro. Pessoalmente, a gente não se conhece. Mas no Covid, a gente fez muita live, meio-dia. E aí, a gente ficou assim, sabe, muito ligadas, né, no espírito, nós, uma galera, gente, é uma multidão, né, a gente pensa que assim fica só, a gente vê ali 2, 3, 4, 5, 20, mas quando você vai na rua, vai nas igrejas, ó, eu assisto a live, ó, a gente no shopping,
Na igreja, então, que agora eu tô de férias, que eu viajei, voltei a fazer o tratamento na visão. Então, mês de janeiro, eu dou uma parada como primícia, né? Para o Senhor. Aí a gente vai nas igrejas, se vai na nossa, olha, tô lá, cadê sua mãe? Né? Olha aquela oração, Deus curou meu pai, Deus curou meu marido. Aí você vê o quanto o Senhor, né? É Ele que faz a voz chegar no lugar aonde ela tem que chegar. A pessoa verdade. certa, né? E eu tenho te acompanhado, Nailde, eu tenho visto mesmo o Senhor na tua vida, trabalhando, levando você, né, com esse novo de Deus agora. É isso mesmo, tirou a voz do choro para colocar a voz profética. Né? Eu sou bem forte. A nossa dor é o lugar onde vai nascer o ministério e é onde há unção, não é isso? Então, você pega... Eu li uma coisa interessante. Nós vamos falar sobre vencendo o medo. Mas eu lembrei de uma frase que eu li, é vencedores. Ou seja, vencedores, vencedores. Vencer a dores. Né? Vencer a dor. Então, você venceu a dor. E quando a gente vence a dor, quando a gente vence o medo, nossa, a gente vive. A gente vai em caminhos que a gente nunca foi, anda em lugares que a gente nunca andou, faz o que a gente nunca fez, come o que a gente nunca comeu, conhece pessoas que a gente nem sonhava que ia conhecer. Então, assim, é por isso que a gente precisa ser liberto. É por isso que a gente... Porque nós vamos falar do medo, né? Como o medo, ele nos paralisa. Ele nos escraviza e você não vive o que você tem que viver. Eu gosto desse assunto porque eu vivi isso, né? Muitas vezes sou tentada pelo mesmo Espírito. Eu vou estar lendo um texto aqui, tá bom? Que se encontra em Romanos, no capítulo 8, no versículo 15, que tem tudo a ver com esse louvor da Lídia. Eu sei que ele vive e, por certo, se levantará em meu favor. Não é isso? Eu vivi uma experiência no hospital com muito medo com esse louvor. E esse louvor marcou. Eu tirei um câncer aqui, ó. Tirei um câncer. E na noite, né, que eu me internei, a Lília, eu entrei ao vivo com ela na live, ela estava cantando esse louvor, e Deus ali trouxe uma paz no meu coração, e eu quero falar sobre isso. Mas deixa eu ler, porque minha palavra não muda não, mas a palavra de Deus, ela muda. Amém? É melhor falar a Bíblia. Diz assim, olha, Romanos 8:15. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Se você ler o texto, você vai ver que esse espírito está de letra minúscula. Então, não é o Espírito de Deus. Porque a Bíblia fala que o espírito do medo, ele é um espírito maligno. Não é um espírito. Nós vamos falar sobre alguns medos. Então, ele fala assim, você não recebeu esse espírito de medo, nem de escravidão. Olha aí, o medo escraviza. Olha, você não recebeu esse espírito. Aí ele fala, recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Mas faltou um texto aqui, faltou um pedacinho. Ele fala assim, você não recebeu o espírito de escravidão para outra vez. Guarda isso, outra vez. Porque houve uma vez em que esse espírito nos dominava. Houve uma vez que ele nos escravizava. Mas ele diz, quando você recebeu o espírito de adoção, e quando é que nós recebemos o espírito de adoção? Você sabe que nós não somos filhos legítimos de Deus. O único filho legítimo de Deus é Jesus. Nós somos filhos adotivos. Ele nos adotou. Quando recebemos Jesus, fomos adotados pelo Senhor. E o Espírito
de Deus, ele veio morar em nós. Então ele diz, esse Espírito que agora está em você, que você recebeu, é esse Espírito que vai te levar a clamar Abba, Pai. Ele diz, você não recebeu o espírito de escravidão para outra vez estar com medo, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Abba, Pai significa papai, paizinho, não é? Então, e aí essa palavra me chamou a atenção, porque ele diz assim, esse espírito você não recebeu. Qual é que você recebeu? O Espírito de Deus. Para você outra vez, porque antes era como eu, né? Não sei se eu já falei meu testemunho aqui, algumas pessoas já sabem. Eu tinha síndrome do pânico. Eu tinha medos horríveis que de verdade me escravizavam, porque esse é o propósito do medo, escravizar para oprimir. Isso mesmo. Oprimir. E lá em Eclesiastes, se eu não me engano, 7, diz que a opressão faz endoidecer. Então, eu tinha tanto medo, eu tinha medo de dormir, eu tinha medo de andar sozinha, eu tinha medo de subir passarela, e nós vamos estar falando sobre esse tipo de medo, porque existe o medo, que é um medo que eu falo que é o medo saudável, medo natural, porque você sabe, Naide, que o medo faz parte da nossa emoção. Sim, sim. Todo ser humano tem medo. Às vezes medo até do desconhecido. nos protege, né? Esse medo que nos protege é um medo saudável, é um medo que acende a luzinha e fala, não faça isso, né? Não vai por ali. Você sabe que o medo ele entrou lá no Éden. Quando o Adão desobedece a Deus, né? Primeira coisa que aconteceu quando o pecado entrou, ele se escondeu, ele teve medo. Ele trouxe o medo. As nossas emoções foram atingidas. Nós somos seres humanos, viemos do Adão, do primeiro homem. Então, o medo, ele faz parte das nossas emoções. Por que eu estou falando isso? Quando eu fui ali, né, pegar minha água, o Senhor falou para mim, falou dentro de mim, disse assim, fala para elas. O que fala para elas? Vou falar. Que muitas das vezes eu tinha muito medo, eu estava me convertendo, e as pessoas, elas colocavam muito julgo em mim. Olha, esse medo não é de Deus, medo não sei o quê, aquilo me oprimia. Aí eu já tinha um medo que oprimia, que eu precisava de libertação, eu estava no processo de conhecer isso que eu vou falar aqui, porque o medo pode ser vencido sozinho, você não vence. O medo natural é natural. Agora, o medo espiritual, o que traz o pânico, o terror, o assombro, esse medo são espíritos. Por isso que o texto fala, você não recebeu esse espírito que vai te escravizar. Romanos 8,15. Isso aqui foi libertador para mim, tá? Outra vez, por quê? Porque esse espírito volta, gente. Ele volta. Quando o diabo ele oprime uma pessoa em uma área, tipo eu, né? Eu tinha traumas, e eu vou falar disso, que o trauma, ele traz medo, se ele foi alguma coisa que marcou na sua infância, na sua alma, algum medo, né? Eu contei até ontem para uma amada que eu estava conversando com ela, que eu identifiquei por que eu tinha medo de ficar em lugar fechado. Fobia. E eu vou ler para você essa palavra no texto de Romanos 8,15, quando ele fala assim, outra vez eu não te dei esse espírito, para outra vez você está em temor. Esse temor aqui, no original, eu coloquei aqui, ó. Esse temor é P-H-O-B-O-S, que eu acho que é phobos, que fala. Phobos. Gente, olha aqui. Eu não estou aqui para falar grego, tá? Pelo amor de Deus. Não vem que não tem, que eu dei um português, eu falo certo. Mas, olha, preste atenção nisso aqui. Esse medo que o texto está se referindo
é o phobos, que vem de fobia. Uhum. Fobia. Ó, fobia significa fobia. Olha o que significa. No grego, a palavra significa fuga. É aquele medo que te oprime tanto que você quer fugir, tá? É a fuga, é a fobia. Aquilo te dá... Aí quando você tem um trauma, você não quer passar mais por aquela... Você cresceu, você se tornou adulta, mas se aquele trauma não foi tratado, se Jesus não te libertar, porque está escrito, se pois o Filho vos libertar desse espírito de fobia, de medo, não é só fobia, ó, medo, terror e pavor. Então, quando eu era criança, eu tinha uma pessoa da minha família, que minha mãe tinha que trabalhar, e me deixava com essa pessoa. Essa pessoa tocava o terror. É por isso que hoje eu trabalho com criança e eu não gosto de brincadeira que coloque medo. Você sabe que eu tenho até aqueles cabeções, né? Que eu vou na igreja, e quando eu chegava na igreja, que a criança ficava com medo, que assustava, eu tirava, mandava tirar, né? Que eu não estava ali para fazer teatro, para fazer palhaçada, e muito menos para não deixar esse espírito marcar a alma, tá? Que é a memória, a lembrança, as emoções de uma criança. Por quê? Porque eu passei por isso. Eu tinha uma pessoa que ela me trancava no quarto, botava o lençol, uma vela debaixo do lençol e vinha me assombrar. E aquele demônio que usava a pessoa adulta, aquilo me apavorava tanto que eu ficava doida, desesperada. Então, aquilo gerou medo de escuro, medo de dormir sozinha, né? Eu lembro uma vez que ela me prendeu numa casa e ela tinha vários homens, essa pessoa, né? Eu já perdoei, inclusive ela já até morreu e morreu salva. Eu ganhei a alma dela para Jesus. E glória a Deus por isso. Mas a minha mãe trabalhava, pagava ela, e ela era usadíssima por Satanás. E ali ela fazia aquelas coisas. E uma vez ela me prendeu com a filha dela numa casa, ela tinha vários homens. E o homem foi lá, e o homem ficava com aquela arma na minha cara, falando que ia matar eu, matar ela, e não tinha lugar para sair. E naquele dia, o espírito do pânico, de lugar fechado, se apoderou da minha alma. E eu fui crescendo assim, com medo, com pânico. Eu não entrava em elevador. Então, esses são os medos que não são saudáveis. Esses são os medos adquiridos, e muitas vezes por brincadeira, né? Aí aquilo traumatiza a pessoa, aí aquilo gera ansiedade, porque a criança, quando ela não tem lugar, como por exemplo eu quando aquele homem estava com aquela arma na minha cara, eu queria fugir, mas eu não tinha para onde sair. A janelinha dos barracos daquela época era agarrada um no outro, não tinha como sair. Então aquilo gerou o quê? Um pânico, uma fobia de lugar fechado. Então, toda vez que eu chegava num lugar, isso já adulta, tá? Adulta já, mulher casada, eu não conhecia Jesus ainda não tinha recebido o Espírito de Deus e ainda não tinha sido adotado. Então, enquanto eu não tive um encontro real com Jesus, eu ia para os psicólogos, ia para os psiquiatras, porque eu estava contando para uma irmã ontem, eu dormia na Ilde. Eu não conseguia fechar a porta da casa. Eu botava um sofá, porque o medo de trancar a fechadura, eu ia em banheiro, eu não conseguia trancar. Em lugares que eu ia, qualquer lugar. Porque aquilo foi um trauma. Aquele espírito de medo, aquilo foi um espírito de terror. Se você ler Isaías 54:14, o Senhor fala assim, com justiça você será justificada. Aí ele vai falar de alguns espíritos
Olha aqui. Você não chegará a ti o espírito de pânico, de assombro, de espanto, de terror, de medo. São espíritos. É Isaías o quê? 54, versículo 14. Lê aí. 54, 14, gente. Anota aí, vamos ler esse versículo. Então, aí eu vou te dizer por que Deus me deu essa palavra. Porque quando Jesus entrou na minha vida, eu quero caminhar direitinho para você entender que como ele fala assim, outra vez, porque esse demônio que me assolava, tentou assolar meus filhos. Meu Deus. Tentou. E se você ler esse versículo, abre aí, Nailde, 54, lê aí, 54, lê o 13 e o 14. O 13, pode ler enquanto eu vou beber água. Vou pegar minha água aqui. Isaías 54, 13 e 14. Vou ler o 13, gente. Todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante, com justiça será confirmada, e estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Que maravilha! Na minha versão fala, nem do assombro e nem do espanto. Lindo. São o quê? Assombro é o quê? O que as pessoas brincam de assombração? Assombrar a criança. Era o que aquela pessoa fazia. Brincadeiras com medo. Porque o medo não é uma coisinha boa. O medo, ele tira a fé. O medo tira a paz. O medo, ele oprime. O medo faz a pessoa enlouquecer. Porque é como um ratinho que você vai tentar pegar ele, e ele não tem saída, ele fica coado. Não tem, era isso. Por isso que eu não gosto de brincar de nada que bote medo em criança. Filme de terror, né? Filme de terror que as pessoas... Porque, gente, isso não é uma brincadeira. Quando o Senhor diz, eu não te dei esse espírito de escravidão, para outra vez você estar em temor, em medo, em fobia. Por quê? Porque Jesus vai te libertar, mas depois ele tenta voltar. Então, ele tentou voltar na vida dos meus filhos, quando Deus me deu essa palavra, teus filhos vão ter paz. Né? As irmãs que sabem que eu prego para a família, eu coloquei vários versículos nos quadrinhos, eu tenho aqui todas as promessas, e essa promessa foi a promessa que eu falava. Olha aqui, já como meu filho começou, né, assim, ter uns medos. E eu lembro, Nailde, que uma irmã foi na minha casa e ela viu um armário que eu ganhei. Aí ela falou assim, perto dos meus filhos. Eu sempre atenta, porque eu vivi essa história, então medo não. Na minha casa, ninguém chegar para ficar vendo demônio. Que história é ficar vendo demônio, capeta e tudo que a pessoa chega. E ela chegou e falou assim, eu vejo um espírito naquele armário. Meus filhos abriram o olho assim, e eu olhando para... Espera um pouquinho, Graça. Fala. Tem as pessoas pedindo para repetir. É Isaías 54, 13 e o 14. Lê? Mônica, minha filha, está aí também, lá do Espírito Santo. Mônica, eu vou fazer uma live com a minha filha Mônica, eu vou combinar com ela. Mônica tem um testemunho lindíssimo também, Graça. Sabe? Olha aí. De como Deus, ela botou aí, ela está botando alguns testemunhos aqui, eu estou lendo algumas coisas que a Mônica está falando, né? É muito lindo mesmo. E é verdade, Deus operou na vida da minha filha assim, de modo maravilhoso, maravilhoso. Ela também viveu assim, momentos terríveis e o Senhor Jesus ajudou. Hoje minha filha, graças a Deus, tem a vida dela, o lar, a casa, as crianças. É uma menina abençoada. Amém. E eu sei que eu vou fazer uma live com a minha filha aí, vocês vão conhecê-la e vai ver a história dela, como Deus agiu na vida dela. Isso tudo que a missionária Graça está falando é uma verdade. A gente tem que ter cuidado com nossos filhos, né, Graça? Um desenho que coloca, com essas brincadeiras, né? Então, continua aí, Aí, quando ela falou aquilo, eu percebi que o medo entrou. Porque quando você passa por essa situação, você fica esperta, né? Você, opa, agora eu sei que direção é essa. Então, aí, quando ela foi embora, eles ficaram com medo de passar na sala. Eu chamei eles, sentei os dois, e falei assim, aqui não tem demônio, aqui não tem espírito de medo, aqui tem esse espírito. Aí abri a Bíblia, se eu não me engano, foi 1 Coríntios 14,
que eu falei, ela não falou da parte do Senhor, e aí foi tão libertador, porque o meu filho tinha muito medo também de dormir no escuro. Aí todo mundo falava, olha, esse é o diabo. Aquilo apavorava. Aí um dia o Espírito Santo falou comigo, fale para ele que eu não criei ele para viver no escuro, é por isso que ele tem medo. Foi libertador para ele. Nossa, que coisa linda. Porque às vezes a pessoa coloca um jugo, a pessoa já está com medo, ao invés da pessoa tirar ela daquela condição, ela coloca mais um jugo. É verdade. Por isso que o Senhor falou comigo assim, diga para elas que o medo é normal quando a pessoa tem medo de morrer. Eu tinha tanto medo de morrer, gente, que eu não fechava meus olhos. Meu Deus. Não, o escuro do olho, né? Não fechava os olhos. Então, tem gente que é oprimida nisso. Tem gente que tem fobia de barata. Eu tenho uma amiga que ela tem fobia de barata. Aquilo ali deve ter sido, às vezes, uma brincadeira que alguém fez com ela, que aquilo trouxe um pânico, porque o assombro, o susto que a pessoa toma. Por exemplo, eu tinha medo de médico. Por que eu tinha medo de médico? Porque quando eu tinha 4 anos, eu fui operar a garganta, a enfermeira, me arrancou da mão da minha mãe. E eu fiquei a noite toda, ela não deixou minha mãe ficar, eu fiquei a noite toda assombrada numa sala sozinha, para outro dia fazer a cirurgia da garganta, e tinha uma sombra de uma árvore que ficava se mexendo na parede e eu vi os demônios. Então eu fiquei a noite toda assombrada. Ai, minha filha, eu não queria mais ir médico, não queria tomar remédio. Então, tudo isso, todo medo, fobia, tem uma causa, né? E, por exemplo, eu não ia em shows de quando eu não conhecia Jesus, ficar na multidão, a nossa igreja é uma multidão, né? É quase 7.000 pessoas. Eu não entrava no lugar, por quê? Porque eu ficava pensando, tem saída? Já viu aquela pessoa que ficava saída pela direita? Aonde é o extintor, onde é a saída? Eu estava sempre em alerta. Ninguém vive assim, gente. Tinha paz, né? Tinha paz. Não tem, você falou tudo. O medo, ele oprime a pessoa, o medo, ele escraviza, e o medo não deixa a gente ter a paz. Porque eu não dormia, eu não saía, eu não andava em elevador, eu não subia em passarela, olha, era tão sério que quando eu subia, para subir numa passarela, eu escutava, se joga. Aí eu tinha que atravessar a Avenida Brasil. De um jeito, o diabo queria me matar, de um outro também. Porque aquilo era uma opressão, aquilo era um medo. Então, medo de tomar remédio, medo de ir no médico, medo de andar de elevador, medo de sair sozinha, medo de dormir sozinha, medo de dormir no escuro. Isso tudo, eu quero repetir aqui, foi um medo colocado. Tá? Por isso que nós temos que ter cuidado quando a gente lidar com criança, com pessoas, com brincadeira que dá susto. Porque esses espíritos, eles são espírito de medo, espírito de assombro, espírito de pânico. Eu vou ler para você um texto que está no livro de Jó, no capítulo, se eu não me engano, 5. Olha aqui. Capítulo 5 de Jó. Não, capítulo 4. Anota aí. Diz assim, ó. Capítulo 4, versículo 13. Entre pensamentos de visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo, sobrevém-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então, um espírito passou por diante de mim e me fez arrepiar os cabelos da minha carne. Tá vendo? O espírito
de espanto e de tremor. É o espírito do medo. Jó falando que quando eu ia dormir, porque, gente, era isso que eu sentia. O medo era tanto que eu sentia calafrio na espinha, de medo. E começava o quê? Ó, o pânico. Não é esse o sintoma? O sintoma do pânico. Vem uma onda, você não sabe de onde a onda vem, é um negócio que trabalha no seu inconsciente, aí daqui a pouco você acha que está em perigo, aí você fica alerta, daqui a pouco você está suando, coração, as carnes tremendo, aí entra o desespero. No meu caso, eu fugia, eu corria, meu marido ficava doido, eu já tinha 27 anos nessa época, eu fui oprimida dos 9 anos de idade até os 27 anos, procurando médico, psicólogos, macumba, religião, amigos, e nada dava jeito. Então, meu marido tinha que sair comigo de madrugada para o hospital da aeronáutica, eu arrancando a roupa, porque parecia que o negócio agarrava na minha garganta, e eu tinha que correr, fuga, fobia. Não estava acontecendo nada. Chegava na doutora, ela olhava para mim, via o sintoma, fica calma. Botava um remédio na minha língua, eu ia embora, ficava calminha. Aí, quando eu chegava em casa no outro dia, ela falava para o meu marido, só botei uma bala na boca dela. Meu Deus. Tudo aqui na mente, tudo guerra espiritual, tudo espíritos malignos tomando conta da minha emoção, porque tudo está no âmbito da alma. Foi o trauma, não foi uma coisa. Por isso que os pais precisam proteger seus filhos. Né? O meu filho, esse que eu falei, quando Deus me deu Isaías 54, que foi libertador, vou contar para você o que o diabo queria fazer com o meu filho para ficar na minha geração. Mas como eu já tinha sido liberta, eu sabia lutar por ele. Ele começou com o medo de barulho. Toda vez que dava trovão, ele corria para debaixo do tapete, da mesa. E eu falei, gente, que isso? O garoto não estava tendo mais paz. Aí, eu fui orar. E eu falei, Deus, fala comigo. Aonde foi que esse espírito entrou e eu dei legalidade? Porque eu sei que esse espírito quer ficar na minha geração. Aí o Senhor me lembrou, quando eu não conhecia Jesus, ele tinha 1 ano de idade, eu deixei ele com a minha vizinha, ela foi para a praia, e lá na praia, na hora do estourar dos fogos, ela sabe aquela coisa da mãe querer ficar livre do filho? Final de ano, a minha vizinha gostava muito dele, ela dizia que ela era a mãe dele, e eu passei a autoridade, a paternidade, a autoridade para ela, eu e meu marido, e ela levou o menino. E chegou lá, ele escutou tantos fogos, que aquele espírito tomou conta dele. Quando ele tinha 7, 8, 9, ele estava jogando bola. Se fizesse barulho, qualquer barulho, ele corria. Aí eu falei, Deus, aonde? Já estava crente, já era serva. E Deus me revelou. Foi aquele dia que você passou sua autoridade para ela e aquele espírito veio de barulho. Eu orei, repreendi, guerriei, Deus me deu essa palavra, botei ela no quadrinho para eu profetizar, acabou. Falei, aqui não, diabo, porque agora eu te conheço. Porque quando ele diz assim, ó, outra vez, lembra de Jesus, quando ele foi para o deserto, ele foi lá tentado? Como é que Jesus foi tentado, gente? Olha, o diabo falou para ele, se joga daqui. O diabo não falava isso para mim? Se joga da passarela. Eu ficava doida, desesperada, porque eu não conhecia o Senhor, mas Jesus venceu a tentação e criou
criança não sabe lutar, criança não sabe. Então, Jesus também foi tentado. E diz assim, que aquele Satanás, né, o diabo, ele se ausentou por algum tempo. Porque o diabo, ele volta. Quer ver quando ele volta? Eu já contei isso aqui para vocês. Vou contar 2 experiências minhas. Nailton, você me fala quando acaba a live, tá? Porque você tem 10 minutos. Olha, eu fui pregar com a nossa pastora, em Curitiba. Eu ando no elevador, subo o elevador, porque se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como é que eu fui liberta? Está aqui, você cantou. O louvor da irmã. 1 João 4,8. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. E no versículo 15 do capítulo 8 de Romanos, quando ele fala que ele não nos deu o espírito de temor, mas de Abba é pai, porque antes o diabo me oprimia, porque eu não conhecia meu pai. Quem era meu pai? Meu pai, o Deus poderoso. Eu não tinha ninguém que me socorresse. Eu não tinha um pai biológico, eu tinha uma mãe nervosa, não tinha pessoa, porque eu não tinha irmã, não tinha ninguém. Mas quando eu fui adotada, quando eu recebi Jesus, que eu fui adotada, Deus passou a ser o meu pai. Então ele diz, agora você tem onde clamar, você tem por quem clamar, porque eu vou estar com você. E quando você sente medo porque o Espírito volta, você não está mais só. E Deus deixa ele voltar para mostrar para você que você não está mais só. Que antes ele te oprimia porque você não tinha sua vida nele. Mas agora, esse Espírito não tem mais poder sobre a sua vida, nem sobre a minha vida. Então, quando eu fui viajar com a pastora, eu tinha que entrar num avião. O Espírito voltou. Elevador é mole. Você pode parar o elevador e você sai dele. Mas avião, tu vai estar lá em cima. Eu quero ver tu dentro daquele avião. O diabo falava. Duvido que tu vai entrar ali. Tu vai sentir isso, vai sentir... Falava comigo que eu ia ter aquele sintoma. E eu falava, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Entrei num avião com aquela fala do adversário, subi, desci em Curitiba, preguei, voltei mais forte. É por isso. Para outra vez, ele dizer, eu não te dei o espírito de temor, de escravidão. Para outra vez. Por quê? Porque senão a gente fica outra vez, se a gente esquecer a nossa filiação. Quer ver outra coisa? Todo mundo tem medo de entrar naquela máquina de ressonância magnética. Horrível. Nem meu marido acreditou que eu ia entrar. Falei, mas eu vou entrar. Foi agora, no passado. Cheguei lá. Foi uma experiência tão tremenda, porque Deus tinha me dado Marcos 4, sobre Pedro, os discípulos estavam com medo, e Jesus mandou o mar calar a boca, quietar o vento, barulho, porque é isso que o medo faz, barulho, não está acontecendo nada daquilo com você, não vai acontecer nada daquilo com você, mas ele faz barulho. Então, Jesus mandou aquietar o mar e o vento. E eu entrei naquela máquina, botaram um negócio aqui no meu ouvido. Quando eu estava deitada lá, de olho fechado, que começou a martelar, que é um barulho, barulho. O texto veio a mim. Eu vivi o texto de Marcos 4. Barulho. Aí a máquina até me chacoalhava e eu me sentia como se eu estivesse naquele barco com os discípulos. E eu falei, Jesus, onde o Senhor está? Ele falou assim, eu estou aqui com você. Sabe o que é isso? É isso aqui, ó. Você agora tem um espírito de adoção de filho, porque você pode clamar Abba Pai. Sabe aqueles medos todo que me assolou? Me assolou porque eu não tinha um Abba Pai, mas agora eu tenho. Então eu posso vencer. Eu posso vencer. Olha o que diz aqui que eu deixei para ler para você, Atos 2:24. Jesus nos libertou da ânsia da morte. O que
sabe, tem alguém com medo da morte. É. Ai, eu tenho medo da morte. Aí a pessoa fica debaixo do jugo. Sabe por que a gente tem medo da morte, querido? Não fica debaixo de jugo. Porque nós não fomos feitos para morrer. Nós fomos feitos para a vida eterna. Todo mundo tem medo, sim. Até o próprio Jesus, na hora que ele estava ali no Getsemane, ele disse, Pai, se possível for. Ele estava como um homem, gente. É coisa do homem. Mas o que eu quero deixar registrado nessa live é que você tem um pai, que você pode clamar, como aquela criancinha que está com medo. Não tenha vergonha de falar do seu medo. Medo, eu tenho medo. Fale disso, fale para ele, peça para ele. Né? Eu tinha maior medo de médico, hoje eu tenho que ir no médico. Eu tinha medo de tomar remédio, eu tenho que tomar remédio. Eu tinha medo de entrar naquela máquina, eu entrei na máquina, entrei no avião, entro no elevador, viajo, vou sozinha para os lugares. Por quê, gente? Porque hoje o Abba Pai, o Paizinho, ele está na nossa vida. E ele pode nos libertar. Então, Deus falou isso aqui que eu queria deixar. Que o medo, ele paralisa, o medo escraviza, né? E a pessoa, ela precisa clamar. Salmo 34:4. Clamei ao Senhor e ele me libertou de todos os meus temores. É só isso. É clamar, é falar e não ficar com religiosidade. Porque eu sou pregadora. Porque o que as pessoas vão pensar? Vai pensar, não, vai pensar que tu é gente, que tu não é anjo. Humano. Né? É humano. Porque eu fui visitar uma casa com uma pastora, a mulher não entrava na casa com medo do cachorro. Por quê? Porque ela tem uma fobia, alguma coisa aconteceu. Então, vamos falar desse medo, vamos tratar esse medo, não é? Vamos resolver, porque isso hoje nós temos um pai, que esse espírito, ele volta, gente. Ainda que a gente seja pregadora, cantora, o que for, ele volta para tentar o quê? Deus deixa para ver o que é que está no teu coração. E chega lá e diz, você? É você? Eu já te venci, Jesus já venceu por mim. Quando eu fiz a cirurgia do olho, né, eu lembro que eu estava com muito medo, gente. A primeira vez eu não consegui, mas a segunda vez eu me enchi, o Senhor falou, pode ir, filho, que eu estou contigo. Falou comigo em Filipenses, capítulo 4, eu já dei esse testemunho, e quando eu cheguei lá, nem anestesia eu tomei, gente. Anestesia não, remédio para dormir, para ficar calma, que nada. Ele me deu anestesia aqui, não vi nada, fiquei lá, fiz o negócio aí, meu filho falou assim, mãe, a senhora venceu. Eu falei, Jesus venceu. Graças a Deus. Muito bom, minha amiga. Deus abençoe sua vida. Eu acredito que muitas pessoas foram edificadas aí, ouvindo essa palavra. Muita gente comentando. Eu te agradeço de coração. Queria que tu desse uma palavra final de despedida aí para a turma. Amém. Eu quero deixar para você, né, o texto, que são muitos textos, né, de homens que tiveram medo, como Elias, como Josafá, né, ficou ali cercado, ficou com medo, como Ezequias, como Pedro, os discípulos. Mas uma coisa que Deus falou comigo aqui, ó, que eu até coloquei quando Pedro vai andar sobre as águas, que ele afunda, Jesus não bateu nele, Jesus estendeu a sua mão. Jesus está de mãos estendidas para te libertar. Não te julga, porque eu aprendi que os medos que eu tive foram colocados devido à minha infância e os traumas, mas Jesus veio para libertar, para a liberdade. Cristo nos libertou. Então, que você possa clamar. Eu quero fazer uma oração agora de libertação. Já que nós estamos falando sobre esse assunto, eu quero fazer essa oração. Se a Anaílde deixar, fica à vontade. Me abençoar aí. Eu quero, se você tiver um medo, eu gostaria de desafiar você, querido, botar um medo aí. Irmã, eu tenho medo de barata. Irmã, é um negócio que... Irmã, de inseto, irmã. Eu nem vou na rua, no monte, porque eu conheço gente assim. Porque se um bicho pousar em mim, minha irmã, bota isso, porque às vezes esse medo nos paralisa a ir em lugares. Ele não pode determinar onde você vai e aonde você não vai. Que é isso que esse espírito quer.
quer dizer que até aqui você vai, até aqui você não vai. Não, você é livre para ir aonde você tem que ir para fazer o que Deus mandou você fazer. Bota aí, tem gente botando, tenho medo de Tenho medo de sapo. Isso, tem medo de sapo. Aí, querido, olha aqui que eu vou dizer para você. Você tem medo de sapo. Aí, quando você for chamada para ir para o retiro, você vai ter um sapão desse tamanho lá na tua porta, igual teve na minha, e você vai lembrar do que Jesus está falando aqui. Abba, Pai. Você tem um Deus que está interessado em te libertar disso aí. Que a pessoa diz assim, isso não tem nada a ver. Isso é palhaçada para eles. Para você, não. Porque se é uma coisa que te amedronta, tira a tua paz, minha filha, Deus, sabe? Eu vou deixar para você um texto aqui de Jó, que diz assim, até com os animais ferozes da terra, Deus faz a gente ter aliança. Gato, cachorro, sapo. Sim, tem criancinha que pega sapo na mão, não é? Então, se é uma coisa que te paralisa, Deus está interessado em te libertar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Pai, que maravilha esse momento que nós estamos aqui. Verdade, Jesus. Estamos aqui falando de coisas simples, dos nossos medos humanos, porque nós somos seres humanos. Coisas que nós tivemos traumas, pessoas foram usadas, Senhor. Senhor, se tem alguém aqui que passou pelo que eu passei, de alguém que foi usado pelo inimigo, que o Senhor perdoe aquela pessoa, porque aquela pessoa não sabe o mal que ela fez, Senhor, marcou a alma de alguém com um espírito, Senhor, que é opressor, que é assolador, que é paralisador, mas a tua palavra diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que, Senhor, chegue a libertação agora, que essa pessoa saiba que antes ela estava só, que antes ela não tinha ninguém que ia socorrer, que antes, quando ela teve medo, ela não teve um refúgio, ou alguém que ainda jogou ela mais para cima da situação, mas agora ela tem um pai. Abba, Pai, Paizinho. O Paizinho que se importa, o Paizinho que tira a gente desse contexto, o Paizinho que nos faz ter um gigante na fé. Ó Deus, levanta essa pessoa, liberta essa pessoa, enche o coração dela de confiança no Senhor, porque é o Senhor que toca na alma, é o Senhor que vai lá onde foi, no início do problema, na situação, no dia, na hora, no segundo. Deus arranca, nós chamamos agora a liberdade. Que essas prisões, essa cadeia agora seja aberta no nome de Jesus. E chamamos para fora, chamamos para fora essa alma para a liberdade. Cristo te libertou. Receba libertação desse medo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, minha amiga. Que Deus abençoe. Tá? Fique na forte abraço aí para você. Amém. Muito obrigada. Foi lindo. Deus abençoe. Muito obrigada. Gente, que live linda, né? Glória a Deus. Foi uma bênção poder ouvir a nossa irmã Graça Lopes. Talvez você tinha um medo que te paralisava, né? Às vezes eu quando era pequena tinha medo de roupa pendurar assim. Eu não gosto de dormir com porta de guarda-roupa aberto. Eu não gosto. Porque quando eu era pequena, meu pai tinha mania de pendurar roupa assim no guarda-roupa. Aí quando eu ia dormir, dava a impressão que era alguma coisa que estava ali. E são coisinhas, né? Que dá medo, que nos paralisa. Mas nessa tarde, nós podemos ver o poder de Deus. Como Deus age, né? Você que tem filho, você que tem neto, cuide das suas crianças. Não deixa, né? Nada que vá marcar. Teve alguém que escreveu, né? Que conforme o jeito que você cria o seu filho, aquilo marca até quando ele é adulto. Acho que nós possamos ter uma sabedoria, um cuidado maior. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Eu quero agradecer uma turma que está aí. Meu pastor Marcílio está aí. Obrigado, meu pastor. Deus abençoe. Maria Martins, Leide, obrigada. Alessandra. Eu até escrevi algumas aqui que eu vi. Glória a Deus. Nayara, Valéria, Eliette,
Minha mãe Orlete, Esmeralda, obrigada, Esmeralda. Falei em você, eu e minha esposa falamos em vocês de manhã. Nós estávamos na intenção de Rio das Ostras, a gente ia dar um pulinho aí para te ver, tá bom? Mônica Alcântara também, obrigado. Rosângela, Selma, Deus abençoe, tá? Muito obrigada aí pelo carinho de vocês. Segunda-feira nós estamos de volta. Segunda-feira, 13h30. Vou estar aqui com a minha amiga Márcia Riqueza, vai ser top. Ela vem com o violão dela, vocês vão gostar, tá? Olha o hino que nós estamos ouvindo aí, ó. Olha aí, ó. O verdadeiro amor que vem de Deus, ensina. Olha, presta atenção. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor que vem de Deus ensina a não temer. Aí, o verdadeiro amor que vem de Deus. Então nada vai te atemorizar. Lembre-se, você tem um Deus. Que Deus abençoe vocês. Mônica, minha filha, um beijo. Beijo nas crianças aí. Beijo no Arthur, beijo Agnes. Que Deus abençoe, ó. Foi muito bom estar com vocês. Ó, não passar quando tenho medo de não vencer, quando tenho medo de... Preste atenção. Eu não tenho medo de não cantar, eu não tenho medo de não vencer, não tenho medo de ser. Eu não tenho medo. Sabe por quê? O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor que vem de Deus me ensina a não temer. Cante aí comigo, ó. O verdadeiro amor. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor que vem de Deus me ensina a não temer. Tchau, gente. Até segunda-feira, ó. Todo medo.